E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, Pessoal do sexto, oitavo ano, como é que vocês estão? Pessoal, vamos ter a nossa aula. Vou fazer uma aula de revisão barra continuação, porque eu iniciei essa aula com vocês quando iniciou a quarentena, né? Bom, gostaria de dizer para vocês o seguinte, eu vou repetir algumas coisas que provavelmente vocês viram, então é bom um reforço, e eu vou dar continuidade no conteúdo, tá bom? E depois essa aula terá uns exercícios para vocês realizarem, ok? Sobre essa revolução científica que se inicia lá atrás com Galileu, Kepler, Nicolau Copérnico, e a gente vai falar sobre algumas figuras aí que mudaram esse conceito de ciência. Na verdade, fincaram os pés, né, na ciência aí. Então vamos lá, galera. Primeira coisa é essa grande mudança causada por um instrumento, né? Pela tecnologia, né? Então a tecnologia, uma tecnologia até aparentemente simples para nós, mudou o mundo, né? Como por exemplo foi o telescópio de Galileu. Então olha lá, as tecnologias contribuíram para o desenvolvimento da sociedade. Veja, por exemplo, o telescópio de Galileu, ele comprovou, pessoal, ele comprovou o heliocentrismo. Não se esqueçam disso, que a sociedade naquela época acreditava no geocentrismo, tá? Que a Terra era o centro do universo, mas ele comprovou o heliocentrismo, que o Sol é o centro do nosso universo. Quais são as implicações disso, pessoal? Derrotou a igreja publicamente, porque a igreja era a grande figura que defendia o geocentrismo, então diminuindo o seu poder político, derrotou a igreja, diminuindo o seu poder político e social, e também abrindo espaço para o movimento iluminista, que será o grupo que nós vamos mais falar agora. Ele melhorou os mapas terrestres, facilitando as grandes viagens comerciais que vocês estudaram no sétimo ano em história, quando começa as grandes navegações, tá? Fundou a física moderna, abrindo espaço para Isaac Newton, o cara que vai revolucionar a física com suas teorias e tudo mais, um dos homens mais brilhantes que pisaram nessa terra. Então, olha o impacto desse avanço tecnológico, dessa ciência produzida por Galileu, tá? Continuando, pessoal, esse é o cara que eu já falei com vocês, René Descartes, um homem brilhante, né, que desenvolveu o discurso do método, que tem por objetivo, qual mesmo? O objetivo de criar uma base sólida para o conhecimento, para a verdade, né? Então, ele desenvolveu 4 estágios, né? Então, um método dele de 4 estágios, onde o primeiro você duvida daquilo, né, do objeto, é duvidável, é induvidável, né? É induvidável. É importante a gente fazer esse processo porque ao passar pela dúvida, ou seja, ele continuar, é duvidável, esse objeto pode ser duvidável, nós continuamos o processo até chegar numa base científica sólida, ok? Se ele é induvidável, ele é verdade. Então veja só, o pensamento, né, eu já dei esse exemplo para vocês, o pensamento ele é induvidável. Você não pode pensar, não pode duvidar se o pensamento existe ou não, porque você vai estar pensando. Não podemos duvidar da dúvida, porque ao duvidar da dúvida, duvidamos, né? E aí inicia-se, né, a questão do pensamento, não posso duvidar do pensamento, uma base sólida do conhecimento do René Descartes, que é o penso, logo existo. Né? Isso é muito importante, essa frase. Então, olha lá, vamos supor que um objeto que nós vamos estudar, ele é duvidável sim. Eu estou agora olhando para um monte de coisa aqui, o computador. O que é um computador? Por exemplo, então nós vamos separar as peças, os programas do mais simples para o mais complexo, tá? Depois nós vamos analisar cada parte separadamente e depois nós vamos fazer uma análise geral, chegando no resultado final de que o computador serve para X coisas, tá? Baseado em fatos, aquilo que é de fato, né? Aquilo que de fato acontece, aquilo que é real, aquilo que tem resultado, não fica à deriva nos pensamentos, não, tá? Não fica discutindo coisas
sem ter comprovação, sem poder ter resultados. Então, fatos e questões, ok? Continuando aí, pessoal, nós vamos ter as ideias, né? As ideias e a existência de Deus, onde ele vai chegar à conclusão da sua princípio da correspondência, do penso logo existo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro, tipos de ideia. Temos ideias inatas, é uma ideia natural, está em nós, ele nasce na gente. Então, aquela ideia de tipo, como eu penso em Deus, se Deus é perfeito, infinito, olha aqui, ó, Deus, ideias inatas, ser perfeito, infinito, onipresente, onisciente, onipotente, como nós, seres perfeitos e imperfeitos e finitos, que acabamos, né, podemos pensar em algo assim? Simples, não podemos. Por isso o princípio da correspondência. Deus existe. Se pensamos, se eu penso, logo aquilo existe. Nós não conseguimos pensar em algo que não exista. Por isso existem ideias inatas em nós, tá? Pessoal, continuando, tem outro tipo de ideia. Essa daqui, ó, são ideias que a gente adquire, tá? Adventícias. São adquiridas, tá? Pelos nossos o quê? Sentidos. Tato, olfato, audição, visão, tá? E imaginação são as ideias formadas, tá? Formadas pelas nossas experiências, nós criamos elas, ok? Essas são as ideias básicas aí de René Descartes. Pessoal, Thomas Hobbes, cara fascinante também, já disse bastante para vocês na discussão do sétimo ano em relação à formação do Estado moderno, onde ele é um dos teóricos do Estado moderno, escreveu o Leviatã, aquela obra maravilhosa, tal. Bom, o que ele vai falar sobre o conhecimento? A origem do conhecimento é a experiência, portanto ele é empírico. Toda vez que eu falar isso aqui para vocês, é que a pessoa é empírica. O conhecimento vem do mundo sensível. Vimos, sentimos, sentimos o cheiro, toda essa quantidade de informação nos dá conhecimento, é isso que ele está querendo dizer. E outra coisa, essa capacidade de adquirir conhecimento torna a gente capaz de prever as coisas. Olha o que ele vai dizer, através da observação podemos prever acontecimentos. Pessoal, se vocês se organizarem e perceberem, por exemplo, todo início de ano, primeira aula, se vocês anotarem lá no sexto ano, a aula foi assim, senti isso. No sétimo, a aula foi assim, senti isso. No oitavo, a aula foi assim, senti isso. Vocês vão perceber padrões. Se tem padrão, é possível o quê? Prever. Entende isso? Essa é a ideia desse cara aí. Criamos representações das coisas a partir do contato sensível com as próprias coisas. Então, quando eu traduzindo essa frase, né? Quando eu entro em contato, por exemplo, com a internet, eu vou criar uma representação dela para mim. E aquilo vai ser muito importante. Presta bastante atenção. Estava discutindo isso com meus amigos e com a minha esposa ontem mesmo. O forno a lenha, para eles, né, para o meu amigo e para minha esposa, tem uma representação de comida boa. Não necessariamente vai sair comida boa, mas quando fala fogão a lenha, aquele restaurante é fogão a lenha, eles pensam, putz, vai sair alguma coisa legal de lá. Eu não tenho isso, porque eu fui criado de um jeito que fogão a lenha não era participável, né? Não era uma coisa todo dia. Para mim era o quê? Um forno de pizza a lenha. Isso para mim falava, pô, aí sim, né? Esse negócio é bom demais. Então eu criei representação diferente dele. Então criamos representações a partir do contato sensível com as próprias coisas, ok? Possibilidade de dominar a natureza se aprendemos a observar e dominar o efeito de causa e consequência, causa e efeito, beleza? Então, se a gente percebe que se eu jogar uma semente nessa terra aqui e ela cresceu alguma coisa, eu posso perceber que eu dominei a natureza. Toda vez que eu jogar uma semente aqui nessa terra onde cresceu, vai crescer. Entende isso? Pode levar a alguns erros, porque às vezes pode esgotar o solo e tudo mais, mas o padrão é de que você dominou mesmo de fato a natureza.
Pessoal, John Locke, vamos nessa aí, John Locke. Também é um empirista, também acredita que o mundo, o conhecimento vem através do sensível, ok? Desconsidera as ideias inatas de René Descartes, nós aprendemos as coisas, nós não nascemos com elas, tá? Para desconstruir René Descartes, por exemplo, podemos propor a ideia de que nem todos os países do mundo acreditam na mesma ideia de Deus. Se não acreditamos na mesma ideia de Deus, é porque ela não nasce em nós. É porque nós aprendemos vários tipos de cultura e religião, não é? Então ele desconsidera a ideia de Deus aí. Princípio da tábula rasa, galera. Imagine que o nosso corpo, todo o nosso sistema físico de sentidos, ele é como uma tábula rasa. Toda vez que a gente adquire conhecimento, toda vez que a gente entra em contato com o conhecimento, nós fazemos uma marca nessa tábula rasa e esse conhecimento fica para nós. Por exemplo, primeira vez que nós entramos em contato com o fogo, nós percebemos que aquilo faz dodói, não é? E a mãe, o pai, a avó e tudo mais se preocupa com você e cria um medão em você de você colocar a mão lá. Então, nessa tábula rasa sua, né, nós vamos ter uma marca: fogo dói, machuca, medo, né? Depois você vai adquirindo que o fogo, ele não vai pensando em outras marcas, vai fazendo outras marcas ao longo da sua vida, de que o fogo, ele não só faz dodói e dá medo, mas ele cozinha também, faz coisas maravilhosas na cozinha, né? Ele pode iluminar, ele pode fazer outras coisas. Então você vai aprendendo uma quantidade de coisas ao longo do tempo e que vai fazendo marcas. Você nunca vai esquecer dessa ideia de que ele machuca, quando você aprendeu lá pequenininho. Porém, você vai tornar mais complexa a ideia de fogo. Ele machuca, beleza, mas ele faz outras coisas legais também. A experiência tem duas formas de funcionar, tá? A experiência tem duas formas de funcionar. A interna, o uso da mente, perguntas, dúvidas, reflexões, e a externa, as sensações através dos sentidos, tá? Ele acredita que a experiência, galera, é nada mais, nada menos do que a razão mais experiência, tá? O uso dos sentidos, ok? E John Locke contribui para nós dessa forma aí. Agora vamos a um cara fantástico, onde ele escreveu uma frase maravilhosa, que ele escreveu assim, ó: saber é poder. Nossa, é uma das frases mais maravilhosas e inteligentes que eu já ouvi na vida, tá? E de fato, quando você sabe, você tem poder. Não é à toa que as grandes histórias e epopeias da nossa sociedade e civilização são pessoas inteligentes, que sabem, não é? Bom, Francis Bacon, mais conhecido como Chico Toicinho, né? Método experimental, galera. Ele fez um método experimental indutivo, por indução. Esse cara, ele vai falar que existem alguns passos para se adquirir conhecimento, tá? Ele descreve todas as circunstâncias em volta do fenômeno estudado e as que não estão. Ou seja, isso vai acontecer, tá? Eu vou pegar, por exemplo, pensem no laboratório, um ratinho, eu vou aplicar um remédio X nele, tal. E aí aconteceu tudo isso. O que não aconteceu? Isso também. Então você tem que colocar para você entender um padrão. E você aplica de novo em outro ratinho essa mesma coisa. E você vai percebendo que existem padrões. Acontece e não acontece. Acontece e não acontece. São assim que os remédios são feitos, inclusive. Nós percebemos que existem efeitos colaterais em um certo grupo de pessoas. E se esses efeitos colaterais aparecerem no outro, nós em outras pessoas podemos entender que existe um padrão, e aí a ciência ela ganha uma sustentabilidade muito grande. Então tem observação, tem análise, tem generalização, tem busca de padrão, ok? De um padrão. Por indução, se todos que eu apliquei nessas condições físicas, psicológicas, tal, acontece isso, em outros acontecerão, ok? Mas vamos falar de uma outra teoria aí, pessoal, que é a teoria dos ídolos, que é muito fantástica também. Olha lá. Teoria dos ídolos. Isso daqui é uma crítica, tá? Vou escrever aqui, ó, é uma crítica aos
pseudocientistas, é uma crítica ao conhecimento. Esse cara ele era bem ácido e bem crítico e ele é fantástico por causa disso. Ele vai falar que existem 3 tipos de ídolos. Pessoal, ídolo é algo que você venera, ok? E não raciocina sobre aquilo. Quando você tem um ídolo, você coloca ele num pedestal e tal, e acredita em tudo que ele fala, acredita em tudo que é a ideia dele, sem fazer uma análise crítica. E ele vai falar que o ser humano, na questão da ciência, ou o ser humano de fato, ele tem 4 ídolos que são problemáticos. Nós temos que desconstruir esses ídolos, nós temos que acabar com eles. Vamos falar do primeiro ídolo aqui, que é o primeiro problema. A tribo. O primeiro ídolo aqui ele vai falar: achar que aquilo que existe sempre existirá. Dados obtidos pelos sentidos enganam, tá? Então, veja só, a ídolo da tribo vai falar sobre a própria humanidade. O ser humano, ele acredita em coisas que vêm de outros seres humanos e que vêm da cultura dos seres humanos, e ele acredita e aquilo sempre vai ser dado, sempre vai acontecer, entende? O ídolo da caverna, pessoal, é acreditar nas ilusões que o mundo cria, né? Referência ao mito da caverna de Platão. Ele vai bater bastante no Platão aqui, viu, galera? Uma delas é a ideia que Platão tá certo, tá? Esse daqui, ó, Platão acertou. Existem ídolos pessoais, né? Desculpa, o ídolo da caverna, acreditar em coisas que os outros falam para você, ou acreditar em coisas pessoais mesmo, tá? Na personalidade, acreditar na sua própria caverna, dentro da sua própria caverna, você acreditar em coisas que não existem, tá? Porque veja só, nós precisamos desconstruir muita coisa que a gente criou e que são falsas. Então o ídolo da caverna vai falar sobre isso. O ídolo do foro é muito importante, usar ou entender de forma errada as palavras, problema de comunicação. Na ciência, pessoal, nós temos que falar em uma linguagem clara, tá? Padrão, tem que existir um protocolo para a ciência, para as coisas de fato. Nós vamos ver no 9º ano que vai ter outros pensadores discutindo a mesma coisa que ele falou aqui. Precisa ter uma comunicação clara, ok? Dentro de um laboratório tem nome as coisas, não pode ter assim, não pode ser do nada, tem que ter nome, tá? As coisas, um jeito de falar específico para a gente saber o que é de fato conhecimento e o que não é. E o ídolo teatro para finalizar aí, pessoal. Doutrinas filosóficas que não contribuem para o conhecimento, não passam de teatro, de fato, tá? Então, ó, não passam de teatro. O teatro, pessoal, eu sou super fã do teatro, estudei teatro no mestrado, né? Ele pode ser usado para muita coisa, uma ferramenta fantástica, social, inteligentíssima que a gente tem, criado pelos gregos aí, né? Muito utilizado pelos gregos. No caso do teatro, ele vai criticar Platão. Ele vai falar o seguinte: o que adianta a gente ficar discutindo o mundo das ideias, o conhecimento vem de lá, se isso daí não vai trazer de fato resultado, tá? Então nós temos que nos livrar um pouco dessas doutrinas filosóficas que não traz resultado nenhum para a ciência. Para ser cientista, para fazer uma pesquisa, nós temos que nos livrar de doutrinas que ficam lá falando, mas não faz nada. Então, ele vai discutir a ideia do resultado. Traz resultado? Não traz. Então, para que você vai usar? Entendeu? Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Revisem essa aula na apostila, tá? O roteiro, eu passei o roteiro para vocês, estudem lá. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês pós essa aula. Então, uma boa aula, um bom exercício aí para vocês. E um abraço, fiquem em casa, se cuidem, ok? Um beijão.